Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao segundo bimestre, alunos do terceiro ano do ensino médio. Que alegria estar de volta com vocês. Nós sabemos que o cenário que a gente vive atualmente não é o melhor, né? Não é o que nós gostaríamos, não é o que nós queríamos, mas eu quero assim me colocar à disposição de vocês no início desse segundo bimestre. Nós sabemos que as exigências não param, né? Nós teremos um Enem por aí e eu vou pensar em uma estratégia também para vocês de algumas atividades que nós podemos realizar na disciplina de História para que vocês possam conseguir desenvolver bem a prova do Enem. E é muito importante que vocês a façam, tá joia, pessoal? Talvez ela vai ser prorrogada, mas é muito importante que quando acontecer, vocês façam. Com esse cenário melhorando, é claro, né? Nós não vamos expor a nossa vida ao risco. Bom, voltamos nesse segundo bimestre e voltamos continuando com as aulas remotas, com as aulas à distância. Então eu quero pedir muita paciência de vocês. Eu sei que talvez não é legal, talvez não é interessante ficar assistindo uma videoaula, mas pela nossa saúde, esse é o melhor mecanismo que nós podemos ter hoje, tá bem, pessoal? Então eu também acho que é a melhor forma para que eu possa ter contato com vocês, é a melhor maneira é a melhor maneira para que nós possamos estar em contato e também preservando a nossa vida. Fiquem em casa, se cuidem da família de vocês, tá? Bom, nós vamos então falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos fazer um retorno, uma retrospectiva histórica. Eu quero ser muito claro, eu quero ser muito objetivo com vocês, para vocês entenderem aí de fato o início dessa Segunda Guerra Mundial, não, da Primeira Guerra Mundial, perdão, a Primeira Guerra Mundial. Quero dizer para vocês assim, elementos essenciais que levaram essa Primeira Guerra a acontecer, tá? Então vamos acompanhar a nossa aula aqui. E novamente eu vou projetar o conteúdo aqui para vocês, tá bem, pessoal? Eu não vou ficar fazendo leitura de slide. Esse material todo, depois você pode pausá-lo quando você quiser voltar na videoaula para poder fazer algum estudo. E eu também posso encaminhar esse PowerPoint para vocês. Bom, precisamos entender que aqui, né, nós estamos falando de Europa, né, minha gente? Período 1914 a 1918. Isso é muito importante que a gente consiga compreender, tá? De fato, quando é que começa essa Primeira Guerra Mundial? Ela vai começar, pessoal, lá no dia 28/6 de 1914, tá? E aí eu vou chegar lá. Mas, dentre tantas outras coisas, nós precisamos compreender aqui, ó, Europa está vivendo aí Revolução Industrial, século XVIII, né? Século XVI, XVII, XVIII, aí 17, 18 principalmente. Europa está no auge, então nós precisamos compreender que você tem os países, você tem as potências europeias, cada uma dessas potências europeias se industrializando com interesse de mercado, querendo ser potências de mercado, cada uma dessas potências europeias também com um grande nacionalismo, né, pessoal? É diferente, eles não eram simplesmente patriotas, eles tinham um sentimento de nacionalismo, o nacionalismo europeu era muito forte, ou seja, eles queriam a nação deles, a cultura deles e o modo deles de organizar, de ser e de fazer acima de todas as coisas. Então esse nacionalismo europeu ele foi uma grande ameaça. O nacionalismo europeu foi um grande veneno para a sociedade nesse período. O nacionalismo europeu foi
foi a grande injeção para que essas potências europeias brigassem entre si. Uma guerra não começa do dia para a noite, né, minha gente? Uma guerra não começa, dormi e amanhã resolvi querer fazer guerra com alguém. Não, não é assim. Então a gente precisa entender que esses países europeus, essas potências europeias, e eu espero que você esteja com o seu caderninho aí anotando, olha, antecedentes, já vimos um antecedente. Europa está passando por uma industrialização recente. Europa está com uma economia de mercado. Europa quer vender, Europa quer comprar produtos melhores. Europa, cada região da Europa, cada país, cada nação, ele quer buscar territórios ali onde ele possa explorar os recursos e pagar o mínimo possível. Então, ninguém quer perder um território para o outro. Por exemplo, em todo esse contexto aí, França e Alemanha não se davam bem, né? Nós vamos ter aí a Guerra Franco-Prussiana. O que acontece nesse período? A França perde um grande território que era de interesse para ela, né? A França perde lá o território de Lorena e da Alsácia, isso, Lorena e Alsácia, exato. E esse território que França perde para a Alemanha, por exemplo, era muito rica em minérios. Imagine nesse período todo de industrialização, isso antes da Primeira Guerra acontecer. Então você já vai imaginando. Estados Unidos já não gostava muito da Alemanha também, já estavam aí de rixa, tanto é que Estados Unidos vai vender armamento para o grupo oposto da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então vocês percebem que já existe todo um clima muito tenso aí. As coisas já estavam difíceis para a gente entender essa Primeira Guerra Mundial. Eu fiz aqui também um cronograma para que eu possa ir seguindo com vocês, para que de forma muito resumida vocês consigam compreender. Então, aspectos históricos, aí a gente vê que as potências europeias não se davam bem. Ao todo, nessa Primeira Guerra Mundial, nós tivemos 17 países participantes, tá joia, pessoal? 17 países participantes. Esses 17 países vão se dividir em dois grupos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na segunda aula, na semana que vem, nós vamos entender um pouco mais a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, tá? Mas por hora é necessário que vocês saibam que existiu aí a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tá? Então foram 17 países ao todo e 5 continentes. Também nós tivemos aí em torno de 10 milhões de mortos, pessoal. Imaginem o que é isso. 10 milhões de pessoas mortas. É um absurdo, né? Não que um número menor seria aceitável, mas foi muita gente morta e em torno de 21 milhões de pessoas que ficaram com ferimentos gravíssimos. Famílias, pais que morreram, filhos que ficaram sem os seus pais, pais que ficaram sem os seus filhos, pessoas que da mesma família que nunca mais se viram na vida. A Europa ficou economicamente devastada depois de toda essa situação, né? Depois de todo esse cenário desse período de guerras. O nacionalismo europeu nessa Primeira Guerra Mundial era tão grande, pessoal, era tão grande esse nacionalismo europeu que eles achavam que essa guerra, as nações achavam que seria uma guerra curta, de 3 meses, que se eles entrassem com tudo, que se eles investissem tudo isso iria passar muito rápido, mas não é bem assim que aconteceu, né? Essa guerra acabou aí durando 4 anos. Então, nós temos uma palavra que eu gostaria aí que vocês também escrevessem, né? Escrever aqui com o mouse é bem ruim, mas vamos lá, ó. Revanchismo. O revanchismo o que, professor? Revanchismo europeu. Ou seja, as potências europeias, elas não se davam bem. Mas acontece uma coisa crítica no meio dessa história, que é o estopim para que essa Primeira Guerra possa acontecer. Lembra que eu falei aí, ó,
Essa primeira guerra, ela vai ter o seu início de fato, né, a partir de um acontecimento lá datado em 28 de junho de 1914. O que acontece em 28 de junho de 1914? O herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, junto com a sua esposa, ele é assassinado. E ele é assassinado por quem, pessoal? Ele é assassinado por uma outra pessoa que não era de sua nação e inimiga. Ou seja, o que vai acontecer ali? Eles vão querer fazer justiça. O Império Austro-Húngaro não vai aceitar as medidas que foram tomadas pela Sérvia, né? Por quê? Esse cara que matou o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro era sérvio. E o que acontece? O Império Austro-Húngaro decreta, então, guerra contra a Sérvia. A partir do momento que o Império Austro-Húngaro decreta guerra contra a Sérvia, começam então os outros interesses, né? Aí a Alemanha também entra na jogada para começar a brigar, né? Eu não vou deixar eles brigando nessa guerra sozinho. A Alemanha entra nesse jogo, outros interessados também entram nesse jogo, porque eles já queriam brigar também por território, muito além, né? Ninguém, na verdade, estava preocupado com a morte do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, nem da sua esposa. Na verdade, o interesse deles era por essa briga de poder, que inicialmente estava entre Império Austro-Húngaro e Sérvia, tá? Isso é bom você anotar. A briga inicial, que aconteceu nesse dia aí, do dia 28 de 6 de 1914, foi a morte de Francisco Ferdinando e a sua esposa, ele que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? E foi assassinado por alguém da Sérvia, por um militante da Sérvia. E o Império Austro-Húngaro não acha feliz as medidas tomadas pela Sérvia. Então ele resolve aí atacar, né? Eles resolvem então entrar nesse impasse. Isso é uma planação geral, tá, pessoal? Para vocês compreenderem o que aconteceu nisso daí. Algo muito importante também que nós vamos precisar entender, que vai ser bem lá já no finalzinho, no ano de 1917, né? Um ano antes da guerra terminar, quem vai entrar nessa jogada toda? Estados Unidos vai entrar aí, porque até então Estados Unidos só vendia armamento. Mas no final Estados Unidos resolve entrar e lutar contra a Alemanha. Então, Estados Unidos vai entrar na Tríplice Entente, que era oposta à Tríplice Aliança. A Alemanha estava na Tríplice Aliança. Estados Unidos entra na Tríplice Entente para brigar contra a Alemanha. Por quê? Porque ele estava percebendo a força que a Alemanha estava ganhando. E Estados Unidos não queria perder a sua força. Vocês entendem que tudo isso é uma jogada política? Que tudo isso é uma jogada estratégica? Então, vamos passar aqui um pouquinho os nossos slides, já falei bastante, mas só para a gente conseguir fazer uma revisada de algumas coisas, tá bem, pessoal? Então, esses antecedentes aqui, que foi o que eu falei para vocês, Europa vivia a Belle Époque, Belle Époque em francês, né? O que significava isso? Ele vivia o apogeu, a melhor parte da história deles, né? Progressos tecnológicos, científicos, progresso na ciência, reformas sociais, elevação do padrão de vida e também da qualidade de vida do povo europeu, crescimento do nacionalismo. Lembra que eu falei que esse nacionalismo aqui foi um grande perigo, foi uma grande injeção, porque esse nacionalismo não é o patriotismo. Esse nacionalismo é o que levou Hitler a dizer que a nação dele era superior à raça ariana, a etnia branca estava acima de todas as outras coisas. A Europa buscava o mercado consumidor, que é o que eu já falei para vocês, por isso que as potências estavam todas brigando entre elas, e forte investimento bélico, paz armada. Gente do céu, olha só, isso aqui é muito importante vocês gravarem, porque geralmente cai no Enem, viu? Essa paz armada, por quê? Todas essas nações já estavam esperando que uma guerra iria estourar. Todas já estavam esperando por isso, porque todas queriam ser superpoderosas. Então,
todas elas já estavam se armando. Foi uma guerra bélica. Eles brigavam ideologicamente por discursos, então eles faziam aí sessões, eles faziam esses acordos de governo e era chamada de uma paz armada. Por quê? Na verdade, nos bastidores eles estavam produzindo armamentos para que pudesse então acontecer essa guerra, e de fato ela aconteceu assim, né? Então, todos esses antecedentes eu disse para vocês, a briga por territórios, revanchismo de uma nação com a outra, né? Principalmente entre as principais potências industriais. E quem eram essas principais potências industriais do tempo, pessoal? Inglaterra, França e Alemanha. A coisa não era boa entre elas, né? Aqui foi o que eu já falei para vocês, a questão da briga da Alemanha com a França também. A França perde o território da Alsácia e Lorena para a Alemanha, e esse território ele era riquíssimo, então acontece esse revanchismo francês. Por isso, depois da Primeira Guerra Mundial, França vai aceitar entrar na Primeira Guerra para brigar com a Alemanha. A questão das alianças que foram feitas, então nós tivemos a Tríplice Entente e nós tivemos a Tríplice Aliança, que na próxima aula nós vamos falar um pouco mais. Nós tivemos essa corrida armamentista, ou seja, a indústria bélica aumentou, estourou. O que foi essa corrida armamentista? O apogeu, o crescimento do mercado de indústria bélica foi extremamente superfaturado, né? Porque a encomenda de armamento foi grandiosa demais. A causa imediata, que foi o que eu falei para vocês, da morte do herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando e sua esposa, que logo depois disso, então, eles usam disso, né? O Império Austro-Húngaro e a Sérvia começam a brigar e depois existem os outros parceiros que entram na briga. As fases da Primeira Guerra. Teve a primeira e a segunda fase, pessoal. Essa primeira fase foi onde o Estado-Maior do Exército Alemão pôs a prática desse plano de defensiva, ou seja, eles foram às ruas, a guerra do movimento, né? Eles foram ao combate corpo a corpo e também com uma grande invasão bélica, né? Então, os alemães, eles tinham uma grande potência, uma grande capacidade bélica. A segunda fase, ela é chamada de Guerra das Trincheiras. Os exércitos estavam fazendo o quê? Trincheiras, exatamente que eles próprios cavavam. O que são as trincheiras, pessoal? Esses buracos, ó, essas valas aqui. Então, essas trincheiras, elas eram usadas para a defesa desses soldados, e a gente sabia que também não defendia tanto assim, porque muitos eram mortos aqui e não tinha como você ficar fazendo resgate. Esses soldados ficavam aí, essas trincheiras eram onde eles descansavam, onde eles se alimentavam, quando podiam se alimentar. E nessas trincheiras também, por muitas vezes, as condições de higiene eram precárias, porque eles precisavam fazer suas necessidades aí, corpos de outros soldados mortos em fase de decomposição. Então vocês imaginam como não foi essa segunda fase das trincheiras. Então essa guerra das trincheiras, pessoal, inúmeras foram os descontentamentos desses soldados, a qualidade de vida não existia, eles tinham que comer, dormir, lutar encharcados no meio da água, porque alguns cavavam também em uma grande profundidade, cadáveres em decomposição. Enfim, a segunda fase da Guerra das Trincheiras foi extremamente desumana, né? E essas trincheiras, pessoal, elas surgem justamente para quê? Para que eles pudessem ter uma maior segurança, porque eles estavam já perdendo muita gente, né? Então, essa maneira, principalmente iniciada aí pela Alemanha, foi um meio pelo qual eles acharam que poderiam salvar um maior número de vida de soldados que já haviam sido perdidas. Então aqui fala mais um pouquinho. Aqui eu coloquei para vocês imagens dos armamentos que foram utilizados na Primeira Guerra, os meios. Enquanto nós tínhamos a Alemanha altamente bélica,
né? Você tinha aí também Inglaterra, que dominava muito o caminho pelas águas, então eram duas potências que brigavam bastante. Aqui nós temos os carros também que foram utilizados nesse período. E depois vieram com tratados de paz, e isso já em 1919. De 1914 a 1918 acontece a guerra, 4 anos, e em 1919, então, acontece o Tratado de Paz, que dentro de uma conferência que sai, então, o Tratado de Versalhes, que é assunto da nossa próxima aula, que eu já adianto aqui algumas disposições deste Tratado de Versalhes. Quero dizer para vocês que a Alemanha não saiu nada feliz desse Tratado de Versalhes, porque ela teve que ceder muita coisa. Então a Alemanha vai entrar com tudo na Segunda Guerra, porque ela estava extremamente descontente. E aqui eu também coloco para situar vocês, né? Onde é que o Brasil estava diante dessa situação toda? O Brasil ele vai oferecer o quê? Ele dá um apoio na Força Aérea, né? Mas ela não havia sido criada ainda nesse tempo. Então o que ele pode fazer? Ele envia apoio médico para cuidar dessa Força Aérea, desses que estavam trabalhando e eram baleados, que sofriam, que perdiam, que eram mutilados, e também enviava alguns alimentos e matérias-primas. Então, essa foi basicamente a participação do Brasil nesse tempo. Não havia força aérea montada, mas eles ajudavam, né, com alimentos, matérias-primas, alguns mantimentos. Tá joia, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham a ter. E eu peço para que vocês façam, por favor, a atividade proposta e entreguem ela também no prazo certo, tá bem? Porque isso é muito importante para que todos vocês tenham, assim, qualidade nas notas. Se vocês entregarem no prazo certo, eu consigo também devolver para vocês no prazo certo uma nota, um parecer, tá bom? Se vocês ajudam o professor, eu consigo ajudar vocês. Muito obrigado, boa aula e bom segundo bimestre.